E aí, galerinha, professor Anderson novamente aqui com vocês para dar continuidade ao nosso modo de língua portuguesa, começando do zero, focando as provas da Fundação Getúlio Vargas, ok? Tópico passado, o que nós estudamos? Estudamos compreensão e interpretação textual. Resolvemos algumas questõezinhas, eu fiquei de voltar com vocês para o próximo modo, que é o quê? O modo de resolução de questões, seguindo o nosso cronograma, ok? E vocês receberam o material, tá? Espero que vocês tenham primeiro tentado resolver sozinhos, para depois acompanhar a minha resolução com a minha explicação para cada uma delas, ok? Então, para iniciar, eu vou ensinar para vocês como ler o texto novamente, tá? Como é que nós lemos o texto? Nós vamos ler de forma pausada, calma, para quê? Para que todas as ideias do texto penetrem na nossa mente. Ok? Primeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá? Basicamente, nós temos que fazer o quê? 3 leituras. Tá? 3 leituras. Basicamente, para responder às questões de compreensão e interpretação textual, temos que fazer 3 leituras. Primeira leitura, eu vou chamar de leitura de reconhecimento. Qual é o objetivo dessa primeira leitura? Tá? Qual é o intuito? Qual é a finalidade dessa primeira leitura, chamada de leitura de reconhecimento? Conhecer o tema central do meu texto. O que eu vou fazer? Tá? Conhecendo o tema central, vou lá e grifo o tema central. Eu vou sublinhar o meu tema central. Ok? Então, primeira leitura, conhecer o tema central do texto. Segunda leitura. Ela vai ser chamada de leitura seletiva. Tá? Então, minha segunda leitura vai ser chamada de leitura seletiva. O que eu vou fazer nessa leitura seletiva? Nessa segunda leitura, na leitura seletiva, eu vou sublinhar todas as informações que eu puder encontrar acerca do tema central, sobre o tema central, a respeito do meu tema central, nessa segunda leitura seletiva. Tá? Muita gente achava que a leitura seletiva era sair grifando tudo que tinha pela frente. Né? Lembra que eu falei para vocês? Esqueçam isso daqui. Você vai sublinhar quando for para fazer o quê? Quando for para achar as informações a respeito do tema central. Leitura de reconhecimento, eu vou atrás do quê? Da minha ideia central. Ideias secundárias que falam sobre quem? Sobre o meu tema central. Dentro dessa ideia secundária, eu vou ter também o quê? Eu vou ter o fato motivador da produção do texto. Lembra que é o fato motivador da produção do texto? Fato motivador da produção do texto é o quê? Aquilo que acontece, algo que me leva a dissertar sobre o assunto que eu escrevi, sobre o qual eu escrevi. Tá? Aí você fez essas 2 leituras, o que você vai fazer? Você vai dar uma pausa, tá? Você vai dar uma pausa e vai observar o quê? Você vai para o enunciado da questão. No enunciado da questão, você vai procurar o quê? Você vai procurar saber se eu tenho compreensão, uma questão de compreensão, ou se eu tenho uma questão de interpretação textual. Se eu tenho uma questão de compreensão, ou se eu tenho uma questão de interpretação textual. Está no texto, está além do texto. Tá? Então, tudo. Se eu achar uma questão de compreensão, a resposta está onde? Está no texto. Se for de interpretação, a resposta está além do texto. Aí sim eu vou para a minha terceira e última leitura. Tá? Então, eu vou para a minha terceira e última leitura, que vai ser a leitura de resolução. Eu chamo de leitura de resolução. Qual é o objetivo dessa leitura de resolução? O que você vai fazer
nessa leitura de resolução? Vai procurar a resposta para a questão. Tá? Você vai procurar a resposta para a questão. Você vai ler o texto todo novamente? Não, você só vai ler aquilo que você sublinhou na leitura seletiva, que são todas as informações a respeito do tema central. Ok? Então, você vai ler isso daqui. Uma coisa eu tenho que ser sincero para vocês. Quando vocês chegarem na prova, vocês não vão fazer isso daqui, porque vocês vão perder tempo. O que você vai ter que fazer? Praticar, praticar, praticar até a prova, porque isso aqui vai ser automático. Tá? Você vai ser automático durante a prova. Você conseguindo fazer essa prática, na primeira leitura você vai fazer a leitura de reconhecimento e a seletiva de uma vez só. Aí você vai para o enunciado e depois vai ler aquilo que você sublinhou e responder a questão. Ou seja, basicamente 2 leituras apenas. Numa leitura só, você mata o quê? 2 coelhos numa cajadada só. Tá? Então você faz a leitura de reconhecimento e a seletiva de uma vez só. Enunciado, depois você vai resolver a questão. Somente isso. Tá? Então é dessa forma aqui que eu tenho que ler. Tá? Isso para aprender a responder as questões de compreensão e interpretação textual. Tá? Você vai fazer todas essas 3 leituras na prova? Claro que não. Ok? Então, a telinha comigo aí. Tá? Pegue seu material e vamos para o primeiro texto. Tá? A primeira questão. Ela diz assim, ó. Leia o texto para responder as próximas 2 questões. Sempre lendo de forma pausada, de forma calma, tá? Cadenciada. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos. E a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era um homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar as coisas dos outros. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase prudente. Corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Tá? O texto do Graciliano Ramos tá? É um trecho chamado Vidas Secas. Observe, tá? A primeira questão. Olha o enunciado da primeira questão. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que, de acordo com a leitura do texto. Você lembra que eu falei para vocês? De acordo com o texto, tá? De acordo com o texto, o que eu tenho? Eu tenho uma questão de compreensão textual. Se tiver escrito de acordo com o texto, eu tenho uma questão de compreensão textual. Lembra do macete que eu dei para vocês? O que a banca pode fazer? Ela pode pegar esse de acordo e colocar o quê? De acordo com a leitura, de acordo com as informações do texto. Então, quando ela coloca assim, ó, de acordo com a leitura do texto, podemos afirmar que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler para poder afirmar algo. Então, eu tenho que ler para poder afirmar alguma coisa. Então, isso é uma questão de quê? De interpretação textual, não de compreensão. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar aquilo que não está no texto, tá? Aquilo que está além do texto, aquilo que eu posso concluir através das ideias expressas no texto, aquilo que eu posso inferir, que eu posso deduzir a respeito do que está escrito. Eu tenho que procurar aquilo que está subentendido, ok? Então vamos lá. A letra A fala bem assim: as lembranças do passado enchem de beleza e ternura a vida de Fabiano. Eu posso concluir isso, que a lembrança do passado enche de beleza e ternura a vida de Fabiano? O que fala? Ó, a lembrança dos sofrimentos passados esmorecer. Ele está falando que o sofrimento está cheio de beleza? Não, ele está falando que ele continua sofrendo, mas simplesmente diminuiu, esmoreceu, né? O que ele passou no passado diminuiu. Então a letra A não é a minha resposta correta. B, Fabiano mostra-se enfurecido por não viver em outro lugar. Então, o que ele está fazendo? Está mostrando que ele está um pouco feliz. Eu posso concluir que ele está um pouco feliz por retornar à sua antiga terra. Então, a letra B não é a resposta correta. C, Fabiano, assim como os retirantes nordestinos, sente-se apático diante das adversidades climáticas. Ele fala sobre outros retirantes nordestinos. Eu posso concluir sobre os outros retirantes nordestinos? Eu posso dizer que Fabiano está apático em relação... Não fala nem sobre clima isso daqui. Então, a letra C não é a minha resposta correta. Isso daqui me faz o quê? É uma questão que me faz extrapolar. Tá? Isso aqui me faz extrapolar, me faz tirar conclusões equivocadas por causa do meu conhecimento de mundo. Tá? Então, a letra C não é a resposta correta. D,
Depois de muito sofrer, Fabiano e sua família conseguem se instalar em uma pequena propriedade rural. Depois de muito sofrer, Fabiano e sua família conseguem se instalar em uma pequena propriedade rural. Eu posso dizer que essa daqui é a resposta correta? Eu tenho certeza que você em casa marcou a letra D como resposta correta e marcou corretamente. Tá? Isso está escrito no texto? Não, não está escrito no texto, mas eu posso concluir através da leitura do texto o quê? Que Fabiano sofreu muito e depois voltou para a terra dele e se instalou onde? Numa pequena propriedade rural. Mas não está escrito, professor, eu não quero saber o que está escrito, eu quero saber o que eu posso concluir. Quando ele fala bem assim, ó, que ele deitou-se debaixo do Juazeiro só existe onde? A área rural do Nordeste. Então, por isso, a minha resposta correta é a letra D, tá? A resposta correta é a letra D de dado. Vamos analisar a letra E. O retirante Fabiano e sua família viviam rodeados de bichos em um lugar ermo. Fala sobre bicho aqui, não. Tu fala que Fabiano era um bicho, tá? Que comparava eles a ratos. Ok? Então, a letra E não é a minha resposta correta. A resposta correta, letra D. Letra D é a minha resposta correta. Você que marcou D, marcou corretamente. Eu sei que todos marcaram, por isso que todos vão passar nessa prova. Próxima questão diz assim. Leia o trecho para responder a questão a seguir. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a murmurando. Corrigiu-a murmurando. Aí o que acontece? Muitos candidatos, o que fazem? Me deu só um trechinho, então eu vou responder essa questão com esse trecho. Lembra o que eu falei para vocês? A expressão destacada, a frase prudente, refere-se ao fato de Fabiano. Refere-se, referente textual. Então, ela se refere a alguma coisa dentro desse texto. Se ela fala assim, a expressão destacada, a frase prudente, refere-se ao fato de Fabiano. Referente textual, a palavra referir dentro do texto está aí, significa o quê? Significa que eu tenho uma questão de compreensão, eu tenho que descobrir o que está no texto, a quem essa frase imprudente se refere. Tá? Eu posso analisar somente com isso que está aqui, somente com esse texto? Não. Lembra que eu falei para vocês? A banca sempre vai tirar um trechinho, do texto, vai jogar na questão para vocês e vai falar bem assim, vai e responde. Não volta no texto, não volta no texto. Ela não quer que você volte no texto de propósito, é propositalmente que ela faz isso daí. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que voltar no texto. Se ela não mandar, falar bem assim, analisando somente o texto acima, tá? E se ela não falar isso para você, você vai ter que voltar no texto quantas vezes forem necessárias. Nesse caso aqui, você tem que voltar no texto para poder saber que frase imprudente foi essa. Porque nesse trecho aqui não diz qual foi essa frase imprudente. Vamos lá ao texto. Ela diz assim, Fabiano ia satisfeito, sim senhor, arrumara-se, chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes, caíra no fim do pátio debaixo de um juazeiro. Depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, não era um homem, era apenas um cabra ocupado em guardar a vida dos outros. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos alguém tivesse percebido a frase prudente. Corrigiu-a murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Muito cuidado com isso daqui, tá? Porque depois de frase imprudente, o que eu tenho? Você é um bicho, Fabiano. Pode observar aqui, Você é um bicho, Fabiano. Porém, qual foi essa frase prudente que ele falou, que ele teve que corrigir? O fato de Fabiano considerar-se um homem. Ele falou assim, você é um homem, exclamou em voz alta. Ele ficou com medo dos filhos escutar, de que alguém fora, os meninos escutarem. Isso daí, o que ele falou depois? Ele corrigiu essa frase imprudente, que foi o quê? O fato dele ser um homem. Ele falou, em seguida, você é um bicho. Então, a frase imprudente é o quê? Resposta correta. Resposta correta, letra A. De aprovado, tá? Então, a expressão destacada da frase prudente refere-se ao fato de Fabiano considerar-se um homem, tá? Então, o fato de Fabiano considerar-se um homem. Então, foi essa frase prudente que ele falou e depois corrigiu, em seguida ele corrigiu dizendo que ele era um bicho, tá? Então, o fato de Fabiano considerar-se um homem, tá? Então, essa foi a frase imprudente que ele falou. A minha resposta correta é a letra A, de aprovado, ok? Vamos para o próximo texto para responder a próxima questão. Texto
um pouquinho maior, tá? Um texto um pouquinho maior. Tem que fazer do mesmo jeito, ok? Tem que fazer da mesma forma. Cidade Maravilhosa. Os camelôs são pais de famílias bem pobres. E então, merece nossa simpatia e o nosso carinho. Logo, eles se multiplicam por 1000. Aqui em frente à minha casa, na Praça General Osório, existe há muito tempo a Feira Hippie. Artistas e artesãos expõem ali aos domingos e vendem suas coisas. Uma feira um tanto organizada demais. Sempre os mesmos artistas mostrando coisas quase sempre sem interesse. Sempre achei que deveria haver um canto em que qualquer artista pudesse vender um quadro, qualquer artista ou mesmo qualquer pessoa, sem alvarás nem licença. Enfim, o fato é que a feira funcionava. Muita gente comprava coisas. Tudo bem, pois de repente, de um lado e outro, na rua Visconde de Pirajá, aparecem barracas atravancando as calçadas, vendendo de tudo. Roupas, louças, frutas, miudezas, brinquedos, objetos usados, ampolas de óleo de bronzear, passarinhos, pipocas, aspirinas, sorvetes, canivetes. E as praias foram invadidas por 1000 vendedores. Na rua e na areia, uma orgia de cães. Nunca vi tantos cães no Rio, e presumo que muita gente anda com eles para se defender de assaltantes. O resultado é uma sujeira múltipla que exige cuidado do pedestre para não pisar naquelas coisas. E aquelas coisas secam, viram poeira, unem-se a cascas de frutas podres e dejetos de toda ordem, e restos de peixe da Feira das Terças, e folhas, e cusparadas, e jornais velhos. Uma poeira dos 3 reinos da natureza e de todas as servidões humanas. Se venta um pouco no noroeste, logo ela vai se elevar essa poeira, girando no ar, entrando no nosso pulmão numa lufada de ar quente. Antigamente a gente fugia para a praia, para o mar. Agora a gente demais. A praia está excessivamente cheia. Está bem. O mar é do povo, como a Praça do Condor. Mas podia haver menos cães e bolsas, e bolas, e pranchas, e barcos, e camelôs, e ratos de praia, e assaltantes que trabalham até dentro d'água, com canivete na barriga alheia, e sujeitos que carregam caixas de isopor e anunciam sorvetes, e quando o inocente cidadão pede picolé de manga, eis que ele abre a caixa e de lá puxa a arma. Cada dia inventa um golpe novo. A juventude é muito criativa. E os assaltantes são quase sempre muito jovens. Rubem Braga. Então, se vocês observarem, qual é o tema central desse texto aqui? O tema central é o quê? O comércio, tá? O comércio informal no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá para a questão 3. O título do texto, Cidade Maravilhosa, tem ao final um ponto de interrogação. Com isso, o autor do texto expressa. O que o autor do texto expressa? O que ele quer dizer? O que ele quis dizer com isso daqui, com esse ponto de interrogação no final? Tá? Esse ponto de interrogação significa o quê? Uma pergunta ao leitor a fim de verificar a opinião do leitor? Alguém quer saber a opinião do leitor? Claro que não. Ninguém quer saber a opinião do leitor. A banca não quer saber a opinião do leitor. B. Um questionamento sobre o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Muita gente poderia responder isso aqui. Está falando sobre o futuro, porque o que está acontecendo hoje pode falar. Não é sobre o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Porque ele fala sobre o que está acontecendo naquele momento. Tá? Algo que vem no passado, naquele momento ainda está acontecendo. Tá? Então não é um questionamento sobre o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Tá? Lembra que eu falei para vocês? Uma época. Tá? Verbos e advérbios que definem uma época. Tá? Um momento histórico, um momento de produção do texto. Ele não fala sobre o futuro. Ele fala sobre o presente da cidade do Rio de Janeiro. C. Uma dúvida sobre a qualidade de vida na cidade. O que ele fala? Cidade maravilhosa. O que você consegue concluir quando ele fala assim, cidade, depois de ler o texto, quando ele fala cidade maravilhosa no final, o que você pode concluir? É como se ele falasse bem assim, não é tão, será que é maravilhosa mesmo? Não parece ser tão maravilhosa assim. Ou seja, o que para ter uma qualidade de vida excelente, que o título da cidade dá, Cidade Maravilhosa, ele faz um questionamento sobre a qualidade de vida com essa interrogação no final. Então, qual é a minha resposta correta? Minha resposta correta é a letra C, tá? Minha resposta correta é a letra C de concurseiro, tá? Resposta correta, letra C de concurseiro. Na letra D diz bem assim, uma reflexão sobre as belezas da capital carioca, ele reflete sobre as belezas? Não, ele até fala sobre algo da cidade carioca, mas ele não faz uma reflexão sobre a beleza. E uma opinião dos mais pobres sobre as condições de vida na cidade? Não, é uma opinião do autor sobre as condições de vida na cidade. Então, você que marcou a letra C, eu tenho certeza que todos marcaram, essa é a resposta correta. Resposta correta, letra C de concurseiro. Vamos lá para a nossa próxima questão. Tá? Nossa próxima
Questão número 4. Eu adoro essa questão número 4. Essa questão número 4 diz assim: logo isso multiplica por 1000, e as praias foram invadidas por 1000 vendedores. O número 1000 nesses dois segmentos do texto. A. Refere-se aos mesmos vendedores em momentos diferentes? B. Indica uma quantidade indeterminada de vendedores? C. Mostram somente uma ideia de grande quantidade? D. Representa o enorme progresso da cidade? E. Demonstra o crescimento desordenado da cidade. Tá? Então, o que acontece aqui? O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho uma questão de compreensão textual, porque ele está perguntando de você a quem esse número 1000 se refere. Tá? Referente textual. Ele quer saber sobre quem esse número 1000 se refere. Tá? Se ele quer saber sobre quem esse número 1000 se refere, você vai procurar essa resposta dentro do texto. Tá? Aqui eu tenho uma resposta de compreensão e uma resposta de interpretação. Tá? Qual é essa questão? Tá? Eu tenho a letra A. Eu tenho a letra C e tenho a letra E. Tá? Eu tenho a letra C, eu tenho a letra E. Tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma resposta de compreensão e de interpretação. Eu tenho que saber o que a banca queria aqui. O que a banca queria aqui nesse caso? Ela queria uma questão de compreensão textual. Ela queria uma resposta de compreensão textual. Tá? Então, ela quer uma resposta de compreensão. Ela quer saber a quem esses dois números 1000 está se referindo dentro do texto. Refere-se aos mesmos vendedores em momentos diferentes? Eu posso dizer que são os mesmos vendedores? Não. No primeiro caso, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre os camelôs. No segundo caso, ele fala sobre quem? Sobre os vendedores. Mas, professor, eu posso dizer que os vendedores são os camelôs também. Eu não posso dizer que camelô é vendedor? Até sim, um vendedor ambulante. Mas ele está falando lá camelô, depois ele substitui por vendedor? Não, ele está falando camelô no primeiro caso, o número 1000 se refere a quem? A camelôs. O segundo número 1000 se refere a quem? Se refere a vendedores, não aos camelôs. Então, tenho dois números 1000 que se referem a dois substantivos diferentes dentro do texto. Por isso, a minha resposta correta não é a letra A, porque ele se refere o quê? A dois substantivos diferentes. Tá? Então, tenho dois números 1000 tá, que se referem a dois substantivos diferentes. Então, não são os mesmos vendedores. No primeiro caso, camelô. No segundo caso, sim, vendedores. Então, a letra A não é a resposta correta. Indica uma quantidade indeterminada de vendedores? Aí muita gente fala assim, pode ser sim. É só de vendedor, ele está falando sobre dois números 1000. Então, ele indica o quê? Uma quantidade indeterminada de vendedor e de camelôs. Tá? De vendedores e de camelôs. Então, a letra B não é a minha resposta correta, porque ela não indica apenas uma grande quantidade de vendedores. Está perguntando o quê? Os dois números 1000, número 1000 nos dois segmentos do texto, não apenas o segundo número 1000. Se ela faz assim, o segundo número 1000 indica uma grande quantidade de vendedores, uma quantidade indeterminada de vendedores. Aí sim seria a minha resposta correta. Mas ela está falando o quê? O número 1000 nos dois segmentos do texto, que se refere a dois substantivos diferentes. Então, a letra B não é a minha resposta correta. Letra C. Mostram somente uma ideia de grande quantidade. Letra C mostra somente uma ideia de grande quantidade. Sim, essa é a minha resposta correta. Porque quando ele fala assim, 1000 camelôs, 1000 vendedores, o que ele está fazendo? Ele está exagerando para falar o quê? Tem muitos camelôs e muitos vendedores. Então, a resposta correta é a letra C de concurseiro. Essa é a minha resposta correta. Porque ele utilizou o quê? Qual foi a figura de linguagem utilizada? Uma hipérbole para dar o quê? Uma ideia de grande quantidade de camelôs e uma ideia de grande quantidade de vendedores. Então, a letra C de concurseiro é a minha resposta correta. Letra D não é, porque ela não representa o enorme progresso da cidade. E o que eu falei na letra E? Não demonstra o crescimento desordenado da cidade. Se fosse interpretação textual, essa aí seria a minha resposta correta. Tá? Como não é interpretação, é compreensão, a minha resposta correta é qual? Letra C. Tá? Como se fala assim, grande quantidade de camelôs e grande quantidade de vendedores. Ele só substitui isso daí. Tá? Então, a resposta correta, letra C de concurseiro. Questão número 5 agora. Na frase, se venta um pouco no noroeste, logo ela vai se levar. O termo a indica, lembra que eu falei para vocês? O que você tem que fazer? Ela te deu um trechinho do texto e só com esse trecho aqui você não consegue responder a essa questão. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar no texto para saber qual o contexto original. Tá? Procurar
o contexto original, para saber de onde esse A vem, para onde esse A te leva, tá ok? Então vamos a ele, tá? Pega bem aqui no final. Na rua e na areia, uma orgia de cães. Nunca vi tantos cães no Rio, e presumo que muita gente anda com eles para se defender de assaltantes. O resultado é uma sujeira múltipla que exige cuidado do pedestre, para não pisar naquelas coisas, e aquelas coisas secam. Viram poeira, unem-se a cascas de frutas podres e dejetos de toda a ordem, e restos de peixe de feira das terças, e folhas e cusparados de jornais velhos. Uma poeira dos 3 reinos da natureza e de todas as servidões humanas. Se venta um pouco no noroeste, logo ela vai se elevar essa poeira, girando no ar, entrar em nosso pulmão numa lufada de ar quente. Antigamente a gente fugia para a praia, para o mar. Então observa aqui, ó. Eu encontrei o contexto original. Tá? Encontrei o contexto original, sei de onde ele veio e sei para onde ele vai agora. Tá? Aí, como eu encontrei o contexto original, o que vai acontecer? Nós vamos para a questão. Ela fala bem assim. O título do texto, Cidade Maravilhosa, tem ao final um ponto de interrogação. Com isso, o autor do texto... até voltei à questão, tá? É a questão número 4. Questão número 4, questão número 5. Ok? Questão número 5, ela diz assim, ó, na frase A, se venta um pouco o noroeste, logo ela vai se elevar. Logo ela vai se elevar. O termo A indica surpresa diante de algo que acontece de repente. Por que não pode ser a letra A? Porque o que acontece? Você percebeu, através do contexto original, que ele já esperava, tá, isso acontecer. Então não foi uma surpresa de algo que acontece de repente, porque ele já guardava isso. Tá? Então, lendo aquilo lá, o que eu posso concluir? Eu posso concluir que é uma coisa que vai acontecendo rotineiramente. Ele já espera isso acontecer. Então não é uma coisa, ele não está surpreso. Tá? Então não é algo que acontece de repente, porque ele já sabe que isso vai acontecer. Porque isso, através da leitura do texto, eu consigo inferir que são coisas rotineiras. Letra B. Ele fala bem assim, alegria em face de lembranças agradáveis? Ele estava alegre? É uma lembrança agradável isso daqui? Claro que não. Então a letra B não é a minha resposta correta. C. Sentimento sentimento diante de uma lembrança repentina. Então a letra A já elimina a letra C também, porque se não é uma lembrança repentina, ele não está lembrando de algo que acontece aquilo ali, naquele momento. Tá? Então é uma coisa que ele já vai esperando, ele já aguarda, tá? E aguarda aquilo acontecer. D. Aborrecimento em razão de uma situação negativa. Essa é a minha resposta correta. Ele está muito aborrecido em razão do quê? De uma situação negativa, algo ruim que acontece, que ele sabe que acontece rotineiramente. Então a resposta correta é a letra D de dado. Essa é a minha resposta correta. E letra E fala que arrependimento de ter visto a cidade crescer tanto. Ele está arrependido de alguma coisa? Eu posso concluir isso? Claro que não. Então a minha resposta correta é a letra D de dado. Essa é a minha resposta correta. Próxima questão, questão 6. A alternativa que não contém uma ideia negativa é, ou seja, o que ele quer? Ele quer algo que não te lembra uma coisa ruim, aquela que não te contém uma ideia negativa, não é o que tem um não, tá? O que não te deu o que um pensamento ruim, algo ruim. Ele quer o quê? Ele quer um pensamento positivo em relação a isso aqui. A. Os camelôs são pais de famílias bem pobres, então merecem nossa simpatia. Há uma ideia negativa aqui? Não, claro que não. Eles veem isso aqui como uma coisa positiva, tá? Porque eles são pais de família bem pobres, trabalhadores e merecem simpatia por isso. Então a resposta correta, aquela que não contém uma ideia negativa, que o autor não vê com maus olhos, é a letra A. Observa a letra B. O resultado é uma sujeira múltipla. Ideia negativa. C. Apareceram barracas atravancando as calçadas. Ideia negativa. D. E as praias foram invadidas por 1000 vendedores. Ideia negativa. E, na rua e na areia, uma orgia de cães. Ideia negativa. Tá? Então, a resposta correta é a letra A de aprovado. 7. O autor critica basicamente 2 tipos de poluição que são... Ele critica o quê? Ele fala sobre a sujeira, algo que suja o meio ambiente, tá? A poluição do meio ambiente, e fala sobre o que também? Sobre camelôs, tá? Sobre muita gente. Então, qual é o tipo de poluição que ele basicamente critica? A poluição ambiental e a poluição
visual. Mas, professor, é social também, porque tem camelô, tem bandido. Eu nunca vi falar na minha vida sobre poluição social, tá ok? Eu nunca ouvi falar sobre poluição social. Só se for um monte de gente feia andando no meio da rua, até aí sim teria o quê? Uma poluição social, tá brincadeira. Então, a resposta correta é a letra A poluição ambiental e a poluição visual, porque ele fala sobre o quê? Sobre a sujeira do meio ambiente, sujeira na rua, tá? Fezes dos cães, visual, barraca tramancando as calçadas, 1000 camelôs, muita gente na praia, ou seja, uma coisa feia de se ver, tá? Então, poluição ambiental e poluição visual. Resposta correta, letra A de aprovado. Resposta correta, letra A de aprovado. Questão número 8. O texto pode ser caracterizado como ou uma homenagem à cidade em que vive o poeta. Ele está homenageando essa cidade? Não, é claro que ele não está homenageando a cidade. B, protesto contra a falta de segurança na cidade. Ele até fala sobre a falta de segurança, tá? Mas ele não está fazendo um protesto sobre a falta de segurança na cidade. Não é isso que ele está fazendo. C, alerta contra mudanças demasiadamente repentinas. Não é essa a resposta correta. Mas, professor, por que não é? Porque não foi uma mudança repentina. Foi algo que vem de quê? De anos, tá? Ele começa a falar que no passado tinham pessoas vendendo lá naquela Praça General Osório, de repente apareceram mais gente, e tudo foi mudando, e foi virando que uma bola de neve no decorrer do tempo. Então não foi mudança demasiadamente repentina, foi algo que foi acontecendo gradativamente. D, informação aos turistas sobre os perigos da cidade grande. Ele está fazendo uma informação ao turista? Claro que não, tá? Então a letra D não é a minha resposta correta. Quem é que me sobra? Letra E, que é a minha resposta correta. Lamento do cronista sobre os valores perdidos da cidade. Então a letra E é a minha resposta correta. Ele faz um lamento sobre os valores perdidos da cidade, que era para ser uma cidade maravilhosa, não está sendo uma cidade tão maravilhosa assim, tá? Então a letra E é a minha resposta correta. Aí vamos agora para o próximo texto. O próximo texto fala bem assim. A carta de Pero Vaz de Caminha. De ponta a ponta é toda a praia rasa. Muito, muito plana e bem formosa. Pelo sertão pareceu-nos do mar muito grande. Porque a estender a vista não podíamos ver senão terra e arvoredos, parecendo-nos terra muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem a vimos. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de entre Douro e Minho. Porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muito infindas, de tal maneira graciosa, e querendo aproveitá-la, dá-se-á tudo por bem das águas que tem. Trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Aí ele fala bem assim, ó, considere o período a seguir, ó, considere o período a seguir, considere só esse trecho que eu vou passar para você. Tá? Ele não está falando para você voltar ao texto. Ele fala assim, ó, considere o período a seguir. É correto afirmar, ou melhor, tá nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem de nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. Na questão 9 diz-me assim, é correto afirmar a partir das informações relatadas no texto em destaque que, ou seja, é correto afirmar a partir das informações. Eu tenho compreensão, eu tenho interpretação. Eu tenho questão de interpretação textual, porque a partir das informações relatadas no texto, eu tenho que observar essas informações para poder tirar alguma conclusão a respeito disso daqui. Então, eu preciso ler esse trechinho aqui para poder concluir alguma coisa. Então, nela até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem de ferro, nem as vimos. A. Não há preocupação dos colonizadores com a possibilidade de haver riquezas na Terra? Claro que sim, porque esse trecho demonstra que eles estão procurando riquezas. Tá? Então, a letra A não é a minha resposta correta. B. Os colonizadores puderam constatar que definitivamente não havia riquezas na terra descoberta que pudesse lhes interessar. Então, a letra B fala bem assim, os colonizadores puderam constatar que definitivamente não havia riquezas na terra descoberta que pudesse lhes interessar. Então, a letra B não pode ser considerada correta. C. A expressão até agora indica haver esperança por parte dos colonizadores de que ainda pudesse encontrar as riquezas procuradas. Ó, até agora não podemos saber. Até agora não podemos saber. Mas isso significa o quê? Significa que não tem riqueza? Significa que se até esse momento não podemos saber, mais amanhã, tá? Ou daqui a alguns minutos, eu posso
encontrar essas riquezas procuradas. Ou seja, só até agora eu não encontrei. Mas isso não significa que eu não vou encontrar. Que há uma possibilidade de encontrar. Há uma esperança de que eu possa encontrar. Então, qual é a minha resposta correta? A expressão até agora indica haver esperança por parte dos colonizadores de que ainda pudessem encontrar as riquezas encontradas. A resposta correta é a letra C. Letra C de casa. Letra C de concurseiro. D. Os colonizadores esperavam encontrar riquezas rapidamente na nova terra, e assim que lá chegasse. Esse trecho não me fala isso daqui, não me demonstra isso daqui. E havia um sentimento pessimista por parte dos colonizadores em relação à nova terra? Não, se eles estavam procurando riqueza, se eles tinham esperança de encontrar riqueza, então não é um pensamento pessimista, é um pensamento otimista. Então você que marcou a letra C, respondeu corretamente. Vamos para o próximo. Leia o texto a seguir para responder as próximas duas questões. Acho que você já conhece, que eu já falei isso aqui com vocês. Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Uns com os outros, acho que nem se misturam. Contar seguido alinhavado, só mesmo sendo coisa de rasa importância. Tem horas antigas que ficam muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância, não como um filme que a vida acontece no tempo, uma coisa depois da outra, na ordem certa. Sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Mas como álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma, em cuja memória se encontram as coisas eternas que permanecem. Então, nós temos o quê? Um texto muito bonito, muito profundo, do Guimarães Rosa, e muito complexo também. A questão 10 fala bem assim: considerando as ideias expressas no texto, pode-se inferir que? Inferir, concluir, deduzir, interpretar. Então, nós temos uma questão de interpretação textual. Nós temos uma questão de interpretação. Então, minha resposta não está no texto, minha resposta está além do texto. Então, tem que buscar aquilo que eu posso concluir. Aquilo que eu posso concluir em relação a esse trecho aqui, a esse texto. A dificuldade de contar é mencionada como uma consequência dos anos que se passaram? Não, o que ele fala? Contar é dificultoso não pelos anos que se passaram. Então, a dificuldade de contar não é consequência dos anos que já se passaram. Então, a letra A não é a minha resposta correta. B. O ato de contar mencionado no texto não é seu tema central, mas sim uma introdução para tratar do assunto velhice. Claro que contar é o seu tema central, tanto que o autor do texto, o que ele fala? Ele fala o tempo todo sobre o quê? Sobre o ato de contar, o ato de contar. Então, o tempo todo ele fala sobre o ato de contar. Então, ele é sim o seu tema central. Ele só fala sobre a velhice uma vez. O que ele fala? Toda saudade é uma espécie de velhice. Então, a letra B não é a minha resposta correta. Letra C. Letra C fala bem assim: de acordo com o texto, a velhice impede. Então, aí você já pode eliminar essa questão. Por quê? Porque se nós temos uma questão de interpretação, na letra C, o que nós temos? Um enunciado de compreensão. Os dois não podem se misturar, eles não podem coexistir. Então, a letra C já está eliminada automaticamente. D. Em talvez seja esse o jeito, o talvez pode ser substituído, sem esta alteração de sentido, por ainda que da ideia de quê? Concessão, tá? Ou uma ideia de adversidade. Esse talvez da ideia de que dúvida, tá? Uma possibilidade. Então, a letra D não é a resposta correta. Quem é que me sobra? Letra E. Então, a letra E é a minha resposta correta, o único que sobra. O que a letra E fala? Fala assim, ó: o uso do termo talvez, em talvez, então, indica que a afirmação seguinte não é considerada uma verdade absoluta, ou seja, é uma possibilidade, mas sim um ponto de vista. Então, ela não é uma verdade absoluta. Ela é uma possibilidade, um ponto de vista do autor, tá? Ela é uma expressão que dá a ideia de quê? Dá uma ideia de modalidade, tá? A ideia de modo, tá? Então, a resposta correta é a letra E. É um ponto de vista do autor. Talvez é usado como ponto de vista dele, ou seja, que não é uma verdade absoluta, é uma possibilidade. Algo que pode ou não pode acontecer. Então, a resposta correta dessa questão 10 é a letra E, tá? A resposta correta é a letra E. 11 diz bem assim: contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de se remexerem dos lugares. Não está de acordo com o trecho em destaque ou parte dele.
não está de acordo com o texto em destaque ou parte dele. Se não está de acordo com o texto em destaque ou parte dele, o que ele quer? Ele quer aquilo que não está no texto, aquilo que não está escrito no texto. Então, vou buscar o quê? Eu tenho 4 alternativas que estão escritas no texto, ou uma parte do texto, e apenas uma que não está de acordo com parte do texto, ou com o texto todo, com o trecho em destaque. A. Contar algo difícil, por causa da astúcia que tem certas coisas façadas de fazer balanceio, de se remexer dos lugares. Isso está escrito no texto? Sim, isso está escrito no texto. Tá? Dessa forma aqui? Não. Se é uma questão de compreensão, lembra que eu falei? Compreensão, paráfrase. Compreensão, paráfrase. Então, a letra A não é a resposta correta, porque a letra A está no trecho em destaque ou parte dele. O que ele quer? Aquilo que não está no trecho em destaque ou parte desse trecho em destaque. Letra B. A dificuldade de contar não é por causa dos anos que já se passaram. O que ele fala? Contar é dificultoso, não pelos anos que se passaram. Então, o que ele quer dizer com isso? O que ele está dizendo aqui? Que a dificuldade de contar não é por causa dos anos que se passaram. Então, a letra B está no trecho em destaque, está em parte desse trecho em destaque. Então, não é essa a resposta que eu quero aquela que não está. C. Embora os anos tenham se passado, contar não é muito dificultoso. O que ele fala? Contar é sim dificultoso. Contar é dificultoso, não pelos anos que se passaram. Qual é a minha resposta correta? Letra C de concurseiro. Então, essa é a minha resposta correta. Você que marcou a C como resposta correta, eu tenho certeza que todos marcaram, marcou ela corretamente. Então, C é a minha resposta correta. Vamos analisar a D. A dificuldade de contar existe e está ligada a certos tipos de lembrança. Está escrito isso no texto. E certas coisas passadas têm a astúcia de fazer balanceio, ou seja, de mexerem com a gente. Isso está escrito no texto. Com essas mesmas palavras? Não, porque quando tem uma questão de compreensão, o que eu tenho? Paráfrase. A banca simplesmente vai escrever aquilo lá de uma outra maneira. E o único que não está escrito, qual é? Letra C de concurseiro. Vamos para o próximo texto. O próximo texto diz assim: convivas de boa memória. Há dessas reminiscências, que não descansam antes com a pena ou a língua as publique. O antigo dizia renegar de conviva que tem boa memória. A vida é cheia de tais convivas. Eu sou acaso um deles. Conquanto a prova de ter a memória fraca seja exatamente não me acudir agora o nome de tal antigo, mas era um antigo e basta. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem cara nem nomes, e somente raras circunstâncias. Há quem passe a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se ligava tudo pela continuidade e repetição. Como eu invejo que não esqueceram a cor das primeiras calças que vestiram. Eu não atino com as das que enfiei ontem. Juro só que não eram amarelas, porque execro essa cor. Mas isso pode ser ouvido e confusão. E antes seja ouvido que confusão. Explico-me. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio algum desta outra casta, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acordam então. Que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas que não via nas folhas lidas. Todos me aparecem agora com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e os generais sacam das espadas que tinham ficado na bainha. Os clarins soltam as notas que dormiam no metal. E tudo marcha como uma alma imprevista. É que tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim preenche as lacunas alheias. Assim pode também preencher a minha. Tá? Isso aqui é um texto de Machado de Assis, no livro chamado Dom Casmurro. Então, Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, observe que eu tenho o quê? Eu tenho um vocabulário extremamente apurado. Tá? Um vocabulário extremamente apurado. Questão 12. Não, a minha memória não é boa. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedaria sem guardar delas nem cara nem nomes, e somente raras circunstâncias. Há quem passe a vida na mesma casa de família com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se ligava tudo pela continuidade e repetição. No excerto anterior, o narrador afirma que, o narrador diz que, o narrador informa que, de acordo com o autor, conforme o autor, ou seja, o autor diz, o autor escreveu isso no texto, tá? Então, quero saber o que foi que o autor disse no texto. Uma questão de compreensão ou interpretação. Quem é que sabe me dizer?
Eu tenho uma questão de compreensão textual, porque o narrador afirmou, o narrador disse. Então, eu vou buscar o quê? A paráfrase correta, tá? Então, quando fala compreensão, fala sobre o quê? Paráfrase. A. As circunstâncias são mais fáceis de serem relembradas porque trazem marcas emocionais de cunho sensorial mais elevados. Está escrito isso no texto? Não, isso não está escrito no texto. Eu quero saber o que está escrito no texto. B. A rotina para alguns pode ser a chave para a boa memória, porque nela se instauram as ações contínuas e repetitivas que invocam sempre as mesmas coisas e por isso permite uma recordação mais precisa. A rotina para alguns pode ser a chave da boa memória, porque nela se instauram as ações contínuas e repetitivas que invocam sempre as mesmas coisas e por isso permite uma recordação mais precisa. Está escrito no texto? Está escrito no texto. Com essas palavras? Não, não com essas palavras. Olha só onde está escrito aqui, ó. Não, minha memória não é boa, tá? Ou seja, não tem uma boa memória. Ao contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, sem guardar delas nem cara, nem nomes, nem raras circunstâncias. O que ele quer dizer? É que quem vive por hospedaria, ou seja, num lugar e outro, nunca para no mesmo lugar, não tem boa memória. Por quê? Porque ele não tem uma boa memória, porque quem vive por hospedarias não lembra de ninguém, ou seja, vê pessoas diferentes todos os dias. Então, ela não guarda cara nem nomes, tá? Ou seja, não vai, quando rever essa pessoa em algum momento da vida, não vai lembrar quem é essa pessoa, não vai lembrar que viu essa pessoa. Aí fala assim, quem passa a vida na mesma casa de família, com seus eternos móveis e costumes, pessoas e afeições. É que se grava tudo pela continuidade e repetição. Ou seja, tem gente que vive o quê? A mesma rotina, tá? Vive coisas rotineiramente, ou seja, ele vê sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos móveis, tem sempre os mesmos costumes. E isso é o quê? A chave da boa memória, a continuidade e repetição. Então, a resposta correta para essa questão é a letra B de bola. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Exatamente o que está escrito aqui nesse trecho, está escrito no texto, mas não com essas palavras, com palavras diferentes. C. Os semblantes e os nomes são mais difíceis de se guardar do que as raras circunstâncias. Ele está falando, está escrito isso aqui no texto? Não, não está escrito isso no texto. D. A afetividade familiar é decisiva para as boas reminiscências. Posso dizer que a afetividade familiar é decisiva para as boas memórias? Para lembrar de alguma coisa? Claro que não. E a continuidade de ações determina a qualidade da boa memória. Até aqui tudo bem. E resguarda as recordações afetivas mais longínquas. Ele está falando que faz a pessoa guardar aquelas recordações afetivas mais longínquas? Não, está errado. Por quê? Por causa dessa segunda parte. Só diz o quê? Que a continuidade das ações determina a qualidade da boa memória. Ou seja, fazer a mesma coisa todo dia. Fazer sempre a mesma coisa. Tá? Então, a resposta correta é a letra E. Desculpa, a resposta correta é a letra B. Tá? A resposta correta é a letra B de bola. 13. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. A explicação anterior pode ser entendida da seguinte maneira. Como é que ela pode ser entendida? Como é que eu posso entender a explicação anterior? Isso é uma questão de compreensão ou uma questão de interpretação? Quem é que sabe me dizer isso daqui? Ela é uma questão de quê? De compreensão textual, ou seja, ela pode ser escrita de uma outra forma. De que forma eu posso entender ela também? A. As narrativas que contêm elementos subentendidos não permitem inferências nem elucubrações. O que ele quer dizer? Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos, tá? Nos livros omissos, algo que tem subentendido, ou seja, aquilo que está no subentendido, em livros subentendidos, que tem coisas omissas, coisas escondidas, permite o quê? Permite inferências, permite conclusões. Então, a letra A não é a minha resposta correta. B. As narrativas que se mostram obscuras não dão margem à inferência, mas as que deixam elementos subentendidos provocam a imaginação. Tá? Qual é a forma de reescrever isso aqui? Nada se emenda bem nos livros confusos, ou seja, narrativas que se mostram obscuras não dão margem à inferência, ou seja, eu não posso falar nada sobre aquilo lá. Eu não consigo concluir nada dentro de uma narrativa obscura, tá? de um livro confuso. O que é uma coisa confusa? Algo que tu não consegue entender, não consegue concluir, tu não consegue interpretar. Mas tudo se pode meter no livros omissos. O que é omitir alguma coisa? Esconder algo, deixar alguma coisa subentendida. Então, qual é a minha resposta correta? Letra B de bola. As narrativas que se mostram obscuras não dão margem a inferências, mas as que deixam elementos subentendidos provocam a
imaginação. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos analisar C. As narrativas épicas permitem inferir sobre ações dos generais que sacam suas armas e fazem tilintar o metal? Posso dizer que é uma forma de reescrever isso daqui? Não, está escrito lá no texto, tá? Está lá no texto, não nesse trecho em destaque. D. As narrativas que são oriundas de livros omissos podem se tornar confusas? Tá? É uma forma de reescrever isso daqui? Claro que não. E letra E. As narrativas omissas pressupõem narradores confusos? Também não, tá? Minha resposta correta, qual é? Resposta correta é a letra B de bola. Letra B de bola é a minha resposta correta. Aí vamos para a próxima, tá? A próxima diz bem assim. Leia o trecho a seguir para responder as próximas 4 questões. Leia o trecho a seguir para responder as próximas 4 questões. Pelo mundo afora, os jornais sentem a agulhada de uma conjunção de fatores, especialmente desfavoráveis. A recessão mundial, que reduz os gastos com publicidade, e o avanço da internet, que suga anúncios, sobretudo os pequenos e rentáveis classificados. E também serve como fonte, em geral, gratuita de informações. Na Inglaterra, para sobreviver, os jornais querem leis menos severas para a fusão e aquisição de empresas. Na França, o governo duplicou a verba de publicidade e dá isenção tributária a investimentos de jornais na internet. Mas em nenhum outro lugar a tormenta é tão assustadora quanto nos Estados Unidos. A recessão atropelou os 2 maiores anunciantes, o mercado imobiliário e a indústria automobilística. E a evolução da tecnologia, com seu impacto sísmico na disseminação da informação, se dá numa velocidade alucinante no país. O binômio recessão-internet está produzindo uma devastação. Vários jornais, mesmo bastante antigos e tradicionais, fecharam suas portas. O fechamento de jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. Mas quando o jornal é o símbolo e um dos últimos redutos do jornalismo, como é o caso do New York Times, morrem mais coisas com ele. Morre uma cultura e uma visão generosa do mundo. Morre um estilo de vida romântico, aventureiro, despojado e corajoso que, como em nenhum outro ramo de negócio, une funcionários, consumidores e acionistas em um objetivo comum e maior do que interesses particulares de cada um deles. Desde que os romanos passaram a pregar em locais públicos sua acta diurna, o manuscrito, em que informavam sobre disputas de gladiadores, nascimentos ou execuções, os jornais começaram a entrar na veia das sociedades civilizadas. Mas, para chegar ao auge, a humanidade precisou fazer uma descoberta, até hoje, insubstituível, o papel. 2 invenções geniais, a escrita e a impressão. Uma vasta mudança social, a alfabetização. Por isso, um jornal, ainda que seja um negócio, não é como vender colírio ou fabricar escadas rolantes. A questão 14 diz bem assim, ó. O desenvolvimento do texto permite perceber claramente que... Então, o desenvolvimento do texto permite perceber claramente que... O que o desenvolvimento do texto me permite perceber? A. O conhecimento divulgado na internet é evidentemente bem superior dos jornais que enfrentam dificuldades econômicas atualmente. Perceber o que? Ver o que está lá. Eu percebo o que está lá. Tá? Então, se eu percebo o que está lá, está no texto ou está além do texto? Está no texto, está escrito no texto. Então, a letra A está escrito no texto. Ó, o conhecimento divulgado na internet é evidentemente bem superior dos jornais que enfrentam dificuldades econômicas atualmente. Ele diz que o jornal enfrenta dificuldade econômica, mas ele fala que o conhecimento da internet é superior? Não, o que ele diz? Ele diz que o conhecimento divulgado na internet é tão importante quanto o jornal. Tá? Os dois têm o quê? Tem o mesmo valor. Tá? Os dois acontecem da mesma forma. Qual é a diferença? Que na internet ele acontece mais amplo, de uma forma mais ampla e mais rapidamente do que no jornal. Então a letra A não está escrita no texto. B. A publicidade é elemento primordial no faturamento de um grupo jornalístico, necessário para a saúde financeira. Vamos ver se isso está escrito no texto. Pelo mundo afora, os jornais sentem a agulhada de uma conjunção de fatores especialmente desfavoráveis. A recessão mundial, que reduz os gastos com publicidade, e o avanço da internet, que suga os anúncios, sobretudo os pequenos e rentáveis classificados, e também serve como fonte geral gratuita de informação. Isso aqui está escrito no texto. O que ele está falando? Que para manter a saúde financeira do jornal, ele precisa do quê? Ele precisa da publicidade, ou seja, a publicidade é o elemento primordial, é a coisa mais importante no faturamento de um grupo jornalístico que mantém o quê? Sua saúde financeira. Como os 2 maiores anunciantes dos jornais fecharam a porta, o que aconteceu? Os jornais também começaram a fazer o quê? A fechar a sua porta. Então, qual é a minha resposta correta?
resposta correta. Letra B de bola, essa é a minha resposta correta. Vamos analisar a letra C. Os jornais são veículos de informação já ultrapassados, que seguramente logo estarão extintos, ainda que estejam conseguindo sobrepor-se aos avanços da internet. O que está acontecendo aqui? Ele fala que é ultrapassado? Não, é uma coisa importante, que vem desde o passado. Ele não está falando que ele já é ultrapassado. Tá? Que ele é uma coisa importante na sociedade atual. Então a letra C não está correta. D. As medidas governamentais de intervenção em jornais de todo mundo têm mostrado, Sônia, que está falando que é de todo mundo? Não, apenas de alguns países, não de todo mundo. Tá? Então a letra D não é a minha resposta correta. Letra E. A rapidez na veiculação de informações na sociedade moderna tende a superar os entraves de ordem econômica, a circulação de jornais impressos em todo mundo? Está escrito isso no texto? Claro que não. Então qual é a minha resposta correta? Letra B. Letra B de bola. Questão 15. Conclui-se corretamente do texto que o seu autor. Conclui-se corretamente do texto que o seu autor. Se conclui-se é uma questão de compreensão ou interpretação textual? Questão de interpretação textual. Concluir, inferir, deduzir. Tá? Então, se é uma questão de interpretação textual, eu vou buscar o quê? Aquilo que não está no texto, aquilo que ficou subentendido aqui. O que o autor quis dizer? Então, o autor avalia a extensão dos danos econômicos trazidos aos governos de alguns países que se dispuseram a manter sua impressão e a venda dos seus exemplares? Foi isso que ele quis dizer? Não, não foi isso que ele quis dizer. Então, a letra A não é a minha resposta correta. B. Defende a importância dos avanços da tecnologia em substituição aos processos de impressão de jornais pouco rentáveis no mundo moderno? Ele está dizendo que é para substituir? Não. O que ele faz? Ele fala que é tão importante quanto. Tá? E o que ele defende? Ele defende a continuidade do jornal. Ele vê o jornal com bons olhos. Ele vê um romantismo no jornal, né? C. Critica a desmerecida importância que se atribui à publicidade nos jornais. Então eu já posso eliminar, tá? Porque a primeira questão é eliminar essa aqui, porque ele fala que a publicidade é um elemento primordial para o faturamento do jornal. Então não é pouco importante. Tá? Então essa daqui não é a minha resposta correta. D. Aponta a evidente supremacia dos meios eletrônicos na divulgação mundial do conhecimento, possível pelo extraordinário avanço da tecnologia. Ele está falando que eles são supremos na divulgação mundial do conhecimento? Não, ele está falando o quê? Que eles são supremos em relação ao quê? A forma que eles divulgam esse conhecimento. Tá? Mas a tecnologia é tão importante quanto a escrita. Tá? Então não é a minha resposta correta. Essa não é a minha resposta correta, porque ele não mostra que a internet, que a tecnologia é superior no que se diz a distribuição desse conhecimento, a passar esse conhecimento. Ele fala que os dois são tão importantes quanto. Qual é a diferença? Que a internet, a tecnologia, de uma forma mais rápida e mais ampla, tá, do que os jornais. Tá? Então essa daí não é a minha resposta correta. Quem é que sobra? Letra E. A minha resposta correta é a letra E, que diz assim, ó. Destaca a importância de jornal na vida moderna, mesmo com a concorrência da internet. Ou seja, o jornal é importante mesmo com a concorrência da internet, cujos avanços disseminam informação em todo o mundo. Ou seja, os dois têm o quê? Os dois são tão importantes na hora de disseminar o conhecimento. Qual a diferença deles? Que o jornal de uma forma mais lenta, a internet não. Ela faz de uma forma mais rápida e mais ampla. Mas os dois são tão importantes, tá, quanto. Tá? Então, um é tão importante quanto o outro. Então, a resposta correta é a letra E. Então, a letra E é a minha resposta correta. 16. Infere-se do texto que 1. Tá, primeiro, infere-se do texto. Compreensão ou interpretação textual. Inferir, concluir, interpretar. Então, inferir é o quê? Interpretar. Você que não sabia o que significava inferir, é isso aqui, ó. Apareceu inferir, eu não quero saber o que está escrito no texto, eu quero saber o que está além do texto, o que o autor quis dizer, o que o texto quis passar. Vamos aqui na 1. A crise mundial pode ter sido benéfica ao setor jornalístico. Já elimina aqui, tá? Porque ela não foi benéfica. Ela está falando do quê? Que ela foi maléfica porque alguns anunciantes fecharam a porta, o que levou alguns jornais a fecharem as portas também. Então a letra 1 não é correta. 2. Jornais devem ser vistos acima de simples negócios, embora sejam empresas que devem ser bem administradas. Eu posso inferir isso aqui? Posso, quando ele fala assim, ó, administrar um jornal não é como vender colírios ou fabricar escada rolante. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer assim, ó, jornal
não é um simples negócio, ele tem que ser bem administrado, porque não é como vender colírio ou fabricar de cada rolante, tá? Ele tem que ser afrontado de uma forma diferente. Então, a 2 está correta. Então, a 2 está correta. Com isso, eu posso eliminar quem? A. Posso eliminar C. Posso eliminar E. E posso eliminar quem? Posso eliminar a B. Quem é que sobra? Sobra letra D. Então, eu elimino quem? A, B, C e E. Quem é que sobra? Letra D. Jornais são veículos de informações importantes na sociedade atual, como formadores de opinião de um imenso público, pois exibem um modo de ver e de mostrar fatos. Tá? Então, a 3 também está correta. A resposta correta, letra D de dado. Essa é a minha resposta correta. Você que marcou a letra D, marcou corretamente. Eu tenho certeza que todos marcaram ela. Vamos na 17. Diz bem assim: o fechamento de jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. Mas quando o jornal é o símbolo em um dos últimos redutos do jornalismo, como é o caso do New York Times, morrem mais coisas com ele. Em relação às afirmativas acima, que dão início ao terceiro parágrafo, é correto afirmar que... Em relação às afirmativas acima, ou seja, em relação ao que está escrito aqui, tá? Em relação ao que está escrito, nós podemos afirmar que a frase morre mais coisas com ele, que finaliza o trecho, refere-se ao fato de que um jornal é um negócio como outro qualquer. Ela está falando que morre mais coisas com ele, quer dizer que está se referindo ao fato de que o jornal é um negócio como outro qualquer? Não, ele não é o seu referente textual. Não é essa a minha resposta correta. B. Segundo, a segunda frase traz uma ressalva a respeito do que foi dito na primeira, contestando de certa forma a expressão um negócio como outro qualquer. Tá? Corta aqui para mim. Quando ele fala bem assim, ó, quando ele diz assim, ó, o fechamento de jornal é o fim de um negócio como outro qualquer. Ou seja, está fechando o jornal da mesma forma que fecha qualquer negócio. Tá? Então, o jornal vai à falência, como o açougue vai à falência, como o supermercado vai à falência. Mas, quando o jornal é o símbolo em um dos últimos redutos do jornalismo, o que ele está falando, pessoal? Mas quando o jornal, quando esse negócio é importante demais para a sociedade, como é o caso do New York Times, morre mais coisas com ele. Ou seja, é o fim de um negócio como outro qualquer, que não é um negócio como outro qualquer. O que ele faz? Ele contesta de alguma forma aquilo que foi dito anteriormente. Tá? Então ele faz o quê? Ele faz uma ressalva ao que foi dito anteriormente. Observe a letra B. A segunda frase traz uma ressalva a respeito do que foi dito na primeira, contestando de uma forma a expressão um negócio como outro qualquer. Então essa é a minha resposta correta. A resposta correta é a letra B de bola. A segunda frase traz uma ressalva a respeito do que foi dito na primeira, contestando de uma certa forma a expressão um negócio como outro qualquer. C. A primeira frase enfatiza o sentido de que o jornal, um dos últimos redutos, está fazendo uma ênfase? Não, não está fazendo uma ênfase. D. Na segunda frase, o autor defende a opinião de que o jornal deve transformar-se em um dos últimos redutos? Não, ele está falando quando esse jornal for, ele não está falando que ele tem que se transformar. E letra E. A segunda frase exemplifica com a deplorável situação econômica do New York Times a falência geral dos órgãos de imprensa perante. Ele está falando que o New York Times está entrando na falência? Não, ele não está falando que tem uma deplorável situação do New York Times. Ele está comparando os outros jornais a quê? Um negócio como o New York Times, tá? Um dos últimos redutos do jornalismo. Ele faz apenas uma comparação, não está dizendo que está numa situação deplorável. Então a minha resposta correta é B de bola. Essa é a minha resposta correta. Aí o que acontece? Aí eu tenho uma questão aqui de um texto enorme do CESP-UNB, tá? Uma questão enorme do CESP-UNB, que é a questão 18 e 19. O que vai acontecer? Esse daqui é meu desafio hoje para vocês. Tá? Eu quero que vocês respondam a questão 18 e 19. E no nosso próximo tópico, tá? Quando eu for iniciar o nosso próximo tópico, eu vou responder com vocês. Então, isso aqui vai ficar para vocês tentarem responder sozinhos essa questão aqui. Ok? Então, o que vai acontecer? Essas duas últimas questões, questões 18, questão 19, vai ficar para quem? Questões 18 e 19. Para você em casa responder a essas questões. Aí, no nosso próximo módulo, no nosso próximo tópico, eu vou vir e vou responder com vocês e vou explicar por que essa é a resposta correta. Ok? Então, respondam isso
aí sozinhos, tá ok? Aqui a gente termina esse tópico 1, tá? Que é o tópico 1.2, que se encerra essa parte de compreensão e interpretação textual. Só a compreensão e interpretação textual, depois nós vamos vir na parte da semântica, tá? Então aqui nós encerramos esse primeiro tópico, tá? Tópico 1, que vai do tópico 1 ao tópico 1.2, tá? Com essa resolução dessa prova aqui. Mas a questão 18 e 19 vai ficar para você resolver em casa, tá? Espero que você tenha gostado. Assista quantas vezes forem necessárias, tá? Estamos lá, tá? Até a próxima aula.